Existe pessoa neutra, indiferente, isenta, em cima do muro? Tem como dizer com honestidade, pra mim tanto faz? É difícil acreditar que isso exista. As pessoas costumam apresentar tendências, opiniões e preferências. É normal, né? A pessoa pode até não ter consciência disso, mas é quase impossível que isso não aconteça, mesmo em relação a assuntos ou situações aparentemente sem importância para ela. Nós sempre teremos uma preferência, mesmo que superficial. E nós somos julgados muitas vezes pelas nossas preferências, que também nos levam a tomar certas atitudes. Uma pessoa neutra seria alguém livre de julgamento, alguém que estaria também livre de ser classificada como boa ou má. E por isso ela é chamada de isenta, ou seja, livre de culpa. No século XIX, o filósofo Augusto Comte disse que a ciência poderia ser isenta, porque os conhecimentos científicos, eles, segundo Comte, são neutros. O que ele afirmava é que os conhecimentos científicos, eles não são nem bons nem maus em si mesmos. E o que os torna bons ou maus é a aplicação destes conhecimentos, ou seja, a técnica que é criada a partir deles. Comte, então, idealizava uma ciência neutra. Assim, então, as questões éticas, elas se aplicariam à técnica e não à ciência. Vamos entender então isso melhor. A física nuclear, ela é um conhecimento que permitiu diversas aplicações práticas. Por exemplo, a geração de energia elétrica por meio das usinas de energia nuclear. Essa seria uma boa aplicação desse conhecimento. Por outro lado, a criação de bombas e mísseis nucleares, que são armas de destruição em massa. Então essa seria uma péssima aplicação do mesmo conhecimento. O que o Comte não questionou na sua época é o que impulsionava as pesquisas científicas, né? Quando ele falava sobre o julgamento que as aplicações científicas poderiam receber, ele estava se referindo ao fim do processo e não ao seu início. O início seria o momento em que a ciência recebe o investimento, ou seja, os recursos financeiros para fazer as suas pesquisas. Afinal de contas, a ciência, ela não se financia, não se sustenta sozinha. Ela precisa justificar a importância e a utilidade, né, das suas descobertas para receber os incentivos. E esse é o ponto. Quem determina a importância das descobertas científicas? Provavelmente quem financia a ciência. E quem financia a ciência não é o cientista. Quem determina a importância das descobertas científicas não são os cientistas, repito. E essa afirmação, ela é bem estranha e talvez um pouco assustadora. As grandes descobertas científicas, e não apenas as suas aplicações tecnológicas, elas foram em grande parte impulsionadas por interesses geopolíticos. Então, tanto as descobertas nucleares quanto as inovações no campo da comunicação, tipo telefonia e internet, elas tiveram início no período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós podemos pensar que se não fossem as guerras e as demais disputas no campo da geopolítica, nós não teríamos tantos avanços tecnológicos acontecendo de uma forma tão rápida quanto ocorreu do século XX em diante. Só que isso faz a gente pensar uma coisa, né? A ciência,
por ela estar refém de investimentos que são feitos por certos grupos, ela serve aos interesses de grupos específicos, então. E isso vai justamente contra o ideal de uma ciência universal. Esse era o ideal dos iluministas, que consideravam que a ciência ajudaria o ser humano a construir a sua liberdade em relação aos problemas que a natureza nos impõe. Isso lá no século XVIII. Então, mas o fato é que isso não aconteceu. Então, vejamos então o caso do coronavírus. Não existe um sentimento de salvar a humanidade da ameaça do vírus. Pelo menos não entre as pessoas que possuem poder de decisão sobre esse problema. O que existe é uma corrida para descobrir a fórmula de uma vacina que permita aos laboratórios lucrar com a sua venda. Todos os investimentos para combater a doença, eles existem em função de uma oportunidade de lucro, uma oportunidade de mercado. Problemas geram oportunidades novas no mercado. Tem pessoas que não enxergam um problema nisso. Pelo contrário, elas dizem que a concorrência do mercado permite que os seres humanos se sintam motivados a criarem soluções para os problemas. Outras pessoas dizem que esse tipo de lógica acaba excluindo aqueles que não têm acesso financeiro às tecnologias que a ciência produz com as suas descobertas. Tipo, os países mais pobres, eles vão conseguir comprar os lotes da vacina quando ela for criada para imunizar a sua população. Assim que as vacinas forem descobertas pelos diferentes laboratórios, então, quais países terão acesso primeiro a elas? Os países mais pobres ou os países mais ricos? Enfim, a questão principal é a seguinte: a ciência não é uma forma de conhecimento independente e livre. Ela é dependente de interesses econômicos e políticos. Portanto, não existe neutralidade nem no início e nem no fim dos processos científicos. O método científico em si é neutro, ou seja, o trabalho que o cientista realiza no seu dia a dia. Mas o que permite que esse trabalho exista e as suas finalidades, isso não é isento. Isso significa que nós não podemos fazer uma defesa cega e incondicional da ciência, né? Como muitas pessoas estão fazendo agora com o problema do coronavírus. Por outro lado, também nós não podemos demonizar a ciência e dizer que ela vai contra a economia, como, por exemplo, o nosso presidente fez algumas vezes, porque isso não é verdade. A ciência depende da economia e ela não vai contra os seus interesses, pelo contrário. O ideal do filósofo Augusto Comte de uma ciência livre não se realizou. Então, economia, política, ciência e até a religião não existem separados, isolados um do outro. Tudo funciona por meio de uma troca constante de interesses, visões de mundo e uma influência dos poderes que cada campo possui na sociedade. Então, é isso.